Boa tarde, queridos. Graça e paz. Estamos aqui, como o irmão Giliardi comentou, né? Inaugurando aqui nas palestras, né? Mas amém, glória a Deus. Nós vamos para a lição 3 agora, que é noções e conceitos importantes sobre o discipulado bíblico. Esse é o meu tempo, né? Tá contando aqui? Tá. Amém. Então, nós vamos iniciar sabendo o que significa a palavra discípulo, né? Discípulo significa o quê? Um aluno, um aprendiz, um praticante, né, dos ensinos do mestre, alguém que escolheu seguir os passos de alguém que é o seu modelo. Isso é o significado da palavra discípulo. Muitas vezes, tem um perigo nisso, né? É que às vezes a pessoa, quando ela fica sabendo que agora ela é um discipulador, ela pode muitas vezes não fala, mas ela fica pensando, então agora essa pessoa é meu discípulo. Mas nós precisamos entender que o discípulo não é nosso, né? Não é meu discípulo. O discípulo, ele é de Jesus. Todos nós, né, somos discípulos de Jesus. O discípulo, ele pertence a Jesus. E é muito importante nós entendermos também que, como discipulador, nós estamos no papel de ajudar, né, o novo convertido, o meu discípulo, né, a seguir esse mestre, né, que é Jesus. E o discipulador, ele está na condição de né, um discípulo mais experiente, né, aquele filho mais velho, né, até o pastor Sabá, ele usa esse exemplo, né, o filho mais velho que já sabe, né, já tem mais experiência, já tem mais conhecimento. Então é nesse papel que nós estamos. Nós vamos ajudar aquele irmão mais novo que está chegando a trilhar essa caminhada com Cristo. Então esse é o nosso papel. Jamais vai ser, né, nos tornar dono de alguém, mas estamos ali no papel de ajudar, de andar junto com o nosso discípulo. A proposta jamais vai ser, né, queridos, reproduzir discípulos de nós mesmos, né, discípulos nossos. Isso nós temos que ter sempre muito claro na nossa mente, porque essa confusão às vezes pode acontecer. O meu discípulo, não. Nós somos discípulos de Jesus, né? Ele é o nosso mestre. Nós estamos ali na condição, né, de ajudar, como aquele irmão mais velho, né, que ajuda o irmão mais novo nessa caminhada. Então, discípulo de Jesus, quem é o discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que crê nele. Em primeiro lugar, crê no Senhor Jesus, crê nos seus ensinos e está comprometido em obedecer e seguir os seus mandamentos. Um discípulo é alguém que se relaciona com a pessoa de Jesus. O discípulo é aquele que tem relacionamento íntimo, que busca ter esse relacionamento com a pessoa de Jesus. É mais do que crer, não é mais do que crer nos seus ensinos, é praticar, é ser uma pessoa comprometida em praticar, em obedecer os ensinamentos de Jesus. Isso é ser discípulo. Amém? Vamos ler em Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz assim, se puder pôr aqui, pode colocar para os irmãos acompanhar, por favor. Mateus 28, 19 e 20. Ide, olha só, já começa dizendo ide. Então ela é uma ordem, né? Jesus estava dando uma ordem para os discípulos, que hoje também é para nós, né? Uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então Jesus está dizendo que nós devemos ir, fazer discípulos, batizar e ensinar o que eu penso, o que eu acho, dar conselhos segundo aquilo que eu considero importante. Não, o que Jesus está dizendo? Ensine, ajude, faça ele guardar o quê? Os meus ensinamentos. Esse é o nosso papel, ensinar o discípulo, como discipuladores, a guardar, né, os mandamentos do Senhor, a praticar esses mandamentos, né, aquilo que Jesus ensinou. É isso que nós vamos passar para o nosso discípulo. Nós vemos também, tem alguns termos, né, que são muito comuns, né, quando se fala de pessoas que frequentam uma igreja, de um discípulo de Jesus, que define alguém que decidiu seguir a Jesus. Nós temos, pode colocar o slide, alguns termos, né, que são muito usados, vocês com certeza já ouviram falar. Um dos termos é salvo, né? O que significa alguém que foi liberto da condenação do inferno e do poder do pecado e do diabo. O outro termo muito usado, muito comum, é convertido. Alguém que se declarou publicamente, né, cristão, convertido, e aí ele passa a frequentar as reuniões, né, passa a frequentar, no nosso caso, os cultos de celebração, os life grupos. E crente, outro termo, é alguém que crê em alguma coisa, em algo, né? E o outro termo é evangélico, que é alguém que faz parte de uma igreja evangélica. Esses termos são muito conhecidos, né? A gente sempre ouve falar muito a respeito deles. Eles não estão errados, mas discípulo é um termo muito mais abrangente, muito mais profundo. Define não somente uma posição de uma pessoa, como também a condição que essa pessoa está. É quando essa pessoa declara, né, que ela agora é uma seguidora de Jesus e ela está comprometida em cumprir, em viver, né, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus. Então a gente pode observar que esse termo discípulo, ele vai muito mais do que esses termos que a gente costuma ouvir e usar, né? A palavra discípulo foi muito usada por Jesus no Novo Testamento. Nós vemos 260 vezes falando a palavra discípulo. Foi um termo muito usado por Jesus, né, para definir os seguidores dele. A palavra crente nós só vimos 15 vezes. Olha a diferença, queridos. E a palavra evangélica, nenhuma vez. Nós não temos o hábito, né, de nos apresentarmos, né, como eu sou um discípulo de Jesus. Nós não temos esse hábito, mas deveríamos ter, não é verdade? Quando alguém perguntar para nós, você frequenta aquela igreja, você é evangélico, você vai dizer, não, eu sou um seguidor de Jesus. Amém? Porque nós somos seguidores de Jesus, né? Diga bem alto, eu sou um discípulo de Jesus. Amém, nós somos, né, um discípulo de Jesus. Na EMP nós temos uma matéria sobre discipulado, né? Fica a dica aí para quem não fez e quiser se aprofundar mais, vá para a EMP. E lá a gente aprende que, a gente fala sobre que Jesus, ele tinha 3 tipos de seguidores, né? Os seguidores, um era a multidão. Nós sabemos que aonde Jesus andava, ele estava sempre cercado de uma grande multidão. Só que a multidão não tinha compromisso, não tinha relacionamento. A multidão só queria milagre, queria cura, queria ver os prodígios. Outro tipo de seguidor eram os seguidores ocasionais. Aqueles que vinham até Jesus em busca de uma palavra, de uma resposta, queriam somente por curiosidade ali. Então eles procuravam ocasionalmente Jesus. Nós temos um exemplo, o jovem rico, né? Que ele procura Jesus pedindo uma resposta, e quando ele teve a resposta de Jesus,
Ele se entristeceu e não obedeceu, porque também nesses seguidores ocasionais não existe obediência, não existe comprometimento e não existe relacionamento. Mas existia uma classe poderosa, a qual hoje nós fizemos parte, que eram os discípulos. Esses sim, queridos, eram comprometidos, tinham relacionamento, estavam sempre ali juntos, né, com Jesus. Tinha um relacionamento profundo com Jesus, tinha vínculos, né, proximidade total com Ele. E é neste nível que nós nos estamos, né, que nós nos encontramos, senão com certeza você não estaria aqui. Amém? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém, glória a Deus. Então é muito importante que a gente entenda que discípulo é alguém que crê no Senhor Jesus, que já entregou a sua vida para Ele e que está comprometido em obedecer, em seguir os mandamentos e principalmente em se relacionar com a pessoa de Jesus. Isso é ser discípulo. Nós precisamos entender isso claramente na nossa mente, no nosso coração, do que é ser um discípulo de Jesus. Próximo ponto. O que significa fazer discípulos ou discipular? Você que está acompanhando aí no livrinho, né? O que significa fazer discípulos ou discipular? Discipulado, quer dizer, é a convivência sistemática e intencional. O que é sistemática? É constante, organizada, algo contínuo. Intencional é algo com um propósito, por querer, né? É um compromisso mútuo entre duas pessoas cristãs do mesmo sexo, né, que decidem caminhar junto. Estabelecido através de um vínculo de quê? De amizade, forte, próxima, natural, né? Não é algo forçado, não é algo obrigatório, como eu já falei, quando duas pessoas decidem a caminhar junto, a criar esse vínculo de amizade, então é natural e frequente. Isso é discipulado. Visando o que, né? É um relacionamento prazeroso, saudável, é algo bom. Querido, se você tem um pensamento, ou você foi marcado por um sentimento que não foi esse a respeito de discipulado, eu convido você a retomar esse caminho do discipulado. Retomar. Aceitar ser discipulado novamente. Eu tenho certeza que Deus vai colocar alguém para andar com você, que vai mudar esse pensamento negativo que por algum motivo você tenha ficado. Porque a gente ouve muito, né, falar, principalmente na aula da EMP, muitos falam que não estão sendo discipulados porque em algum momento o discipulado bíblico não foi colocado em prática, né? Foi colocado um discipulado humano. E aí feriu, e muitas pessoas desistem de ser discipulados. Eu não sei a sua situação, mas eu te convido, se você está nessa situação, a partir de hoje, diga: eu vou voltar a ser discipulado. Abra seu coração e deixe um discípulo, realmente um seguidor de Jesus, ajudar você nessa caminhada, porque sozinho nós não conseguimos. Então, visa o que esse discipulado? Em primeiro lugar, transferência de vida. Transferência de vida. Ser um modelo, um referencial de vida cristã. O discipulador é aquele que demonstra com a sua vida o que é ser um seguidor de Jesus e compartilha suas experiências com Ele. Muitas vezes, na própria caminhada, né, no dia a dia, no conviver com seu discipulador, muitas vezes ele não precisa nem falar. Ele não precisa ler a palavra, ele não precisa falar. Porque o testemunho dele fala por si só. Quando você olha para ele, você vê, né, aquele discipulador animado, cheio de Deus, apaixonado por Jesus, apaixonado por almas, compromissado com o reino,
que ama a sua família, que tem intimidade com Deus. E aí o discípulo vai aprendendo, só observando, só contemplando, só olhando o seu discipulador. Às vezes o discipulador nem percebe, mas o discípulo está ali só aprendendo. É assim que tem que ser. Transferência de vida. Eu sou cheio da vida de Deus, não da minha vida própria, mas da minha vida, da vida de Deus. E aí eu vou transferir a vida de Deus que está em mim para o meu discípulo. Outro, transferência de conhecimento. Nós já vimos lá em Mateus 28 que fala que nós devemos ensinar, né? Ensinar o discípulo a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou, que Jesus ensinou. Então, transferência de conhecimento, eu vou ensinar a palavra de Deus. Eu vou ensinar os mandamentos, os princípios, aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus nos deixou na sua palavra. Tem muitos discípulos que às vezes eles têm muitas dúvidas, eles têm coisas que eles não entendem, tem áreas que eles não conseguem vencer. E aí o discipulador vai entrar com essa transferência de conhecimento. Tem uma frase que diz que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Diga, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então o discipulador precisa se encher de Deus, buscar ter mais conhecimento, participar dos treinamentos, né? Se aperfeiçoar, ler a palavra, meditar, buscar em Deus esse conhecimento, para que ele possa transferir para o seu discípulo. Ele vai orientar, né, o seu discípulo segundo qual é a vontade de Deus para o discípulo, o que a Bíblia ensina sobre aquele aspecto, aquele assunto que o discípulo não tem entendimento ainda. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Então isso é transferência de conhecimento. Aquilo que eu estou aprendendo com o Senhor Jesus, com o meu discipulador, com o meu pastor, eu vou transferir para o meu discípulo. Outro ponto, prestação de contas. Prestação de contas, queridos, é um privilégio dentro do discipulado. É um privilégio você ter alguém que você confia, que você pode abrir seu coração, que você pode ser você mesmo, que você pode falar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas limitações, daqueles pecados que você não está conseguindo vencer, daquelas lutas, daqueles relacionamentos, né? Muitas vezes o discipulador, ele chega ali no discipulado e ele pergunta: como está teu TSD, como está o relacionamento com a esposa, como está o namoro, vocês estão vivendo em pureza, em santidade, como está, né, o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, você está conseguindo vencer aquela área que você tinha dificuldade? Isso é maravilhoso. Muitas pessoas pensam assim: ah não, mas isso já está se metendo demais na minha vida, isso não é legal, eu não preciso dar satisfação. Queridos, olha só pensa assim quem ainda não entendeu, porque quem compreende que a prestação de contas dentro do discipulado é um dos mais poderosos segredos para se ter uma vida vitoriosa. É a transparência, é essa prestação de conta, é você ter alguém que com muito amor está ali para te ajudar, que está ali para cuidar de você, e você poder abrir o coração e falar como realmente está a sua vida. E essa prestação de contas gera saúde emocional, contribui, saúde emocional e espiritual, e contribui para a maturidade e principalmente para o nosso relacionamento com Deus. Então a prestação de conta é algo maravilhoso, é um privilégio nós podermos prestar conta sim, para alguém que está ali, que nos ama e que cuida de nós, está ali como nosso irmão mais velho, né? Cuidando de nós, nos ensinando como andar nessa caminhada e sermos vitoriosos nela. Outro ponto, treinamento. É muito importante, né? Todos nós temos chamados ministeriais, todos nós temos dons, temos talentos, e é muito importante esse treinamento dentro do discipulado. Muitas pessoas ficam com talentos, né? Às vezes desativados, atrofiados, porque não teve alguém, né, que incentivasse, que estimulasse ele a usar este dom.
Às vezes nós vemos uma pessoa com potencial enorme, mas a pessoa não consegue enxergar esse potencial nela. Aí que entra o discipulador. O discipulador vai treinando, vai incentivando, vai estimulando aquele dom, aquele talento, aquele chamado na vida da pessoa. Porque às vezes nós vemos muitas pessoas, às vezes, anos dentro da igreja, com dons que Deus deu, com talentos, com um chamado poderoso, mas as pessoas não conseguem, né, crescer, não conseguem usar, né, o potencial que elas têm, e acaba ficando sem desenvolver isso. Então o treinamento ele é muito importante, nós treinarmos os nossos discípulos, principalmente para fazer outros discípulos, amém? Vamos aprender agora o que não é discipulado. Discipulado não é manter o controle sobre a vida das pessoas. Queridos, nós não somos chefes, não somos proprietários, senhores, nem donos de ninguém. Nosso discípulo, ele só tem um Senhor, que é Jesus. Amém? Nós estamos na condição de um amigo, de um parceiro, né, de um servo, como eu já falei, de um irmão mais velho, que está ali para ajudar aquele discípulo, aquele irmão mais novo na sua caminhada com Cristo. Nossa tarefa como discipulador não é manipular, controlar, manter pessoas, né, debaixo da rédea, dar palpites. Nós vemos às vezes atitudes de pessoas que não entenderam o que é discipulado. Por isso que é muito importante você entender o que é ser um discípulo, o que é discipular, o que é o discipulado. Porque muitas pessoas que não entendem, elas acham que discipular, ela agora é dona do discípulo. A partir de agora o discípulo tem que fazer como ela quer, como ela deseja, e ela começa a interferir, né, com quem o discípulo vai andar, onde o discípulo pode ir, o que ele pode fazer, né? Aqui na apostila tem até alguns exemplos, né, no tipo de carro, nas preferências, no gosto do discípulo. Por quê? Porque ela não teve entendimento, que ela não está ali para impor nada, né, para controlar, ela não está ali para manipular. Não, ela está ali somente para ajudar. Então, a nossa igreja, ela quer ficar longe deste tipo de comportamento, né? Comportamentos doentios, mórbidos, né? Nós devemos ficar longe disso. Diga aí para o seu irmão, fique longe. Isso, nós devemos ficar longe desse tipo de comportamento dominador, possessivo, ciumento. Ok? Vamos lá, dando continuidade. Como discipulador, o nosso papel é o quê? Cuidar e orientar espiritualmente. É assessorar espiritualmente o seu discípulo, ensinar os mandamentos de Jesus. Mas sempre, querido, respeitando o tempo do discípulo, né, a velocidade, a fome que ele tem. Tem discípulos que ele tem muita fome, né? O novo convertido cheio de fome, de vontade, de desejo. Com esse você invista muito, invista tudo que você puder, mas respeite aquele que vai mais devagar. Tenha paciência com ele, né? Lembrando que quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é nós que fizemos esse papel, é o Espírito Santo. E a palavra também diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar no tempo do discípulo, como o Espírito Santo quer. E nós temos que aprender a respeitar, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam como aconteceu conosco, né? E a gente quer na nossa velocidade, no nosso tempo, mas não, nós temos que respeitar, né? Cada um tem a sua individualidade, nós somos diferentes uns dos outros. Também, né, como nosso papel como discipulador é cooperar com o Espírito Santo para reproduzir o caráter e a maturidade de Jesus. Volto a falar aqui, não é querer que o discípulo fique parecido comigo. O nosso papel é cada dia mais, eu preciso ser parecida com Jesus, e eu preciso conduzir o meu discípulo a ser mais parecido com Jesus, né? Não precisa eu impor meu gosto, minhas preferências, minhas opiniões. Não, o meu trabalho como discipulador é cooperar, diga cooperar, para
na reprodução do caráter e o estilo de vida de Cristo na vida dos seus discípulos. Esse é o nosso trabalho. Queridos, nós somos cooperadores. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas cooperadores. Pastor Sabá, ele usa um exemplo muito interessante, que ele fala que o Espírito Santo, ele é o pedreiro. Nós somos os auxiliares de pedreiro. Nós estamos ali somente para auxiliar o pedreiro. O responsável pela obra não é nós, é o pedreiro. Se der errado, fique tranquilo. A responsabilidade é do pedreiro, e ele não vai falhar, ele não vai errar. Amém? Porque ele nos ama, e ele ama o nosso discípulo. Só que às vezes não acontece no nosso tempo, a gente já fica apavorado, né? Já não está dando certo. Não, espere, tenha paciência. O Espírito Santo está trabalhando e está fazendo. O próximo ponto é ser modelo, né? Modelo no que diz respeito aos princípios da palavra, modelo da fé cristã, dos valores cristãos, ajudar o nosso discípulo a entender a palavra de Deus, as verdades fundamentais, a vontade de Deus para a vida dele, ajudar o nosso discípulo no processo de transformação. Aqui, queridos, fala a respeito de a força inspiradora por trás de um forte exemplo. Eu fiquei tão impactada com essa palavra, né? A força inspiradora por trás de um forte exemplo. Queridos, um forte exemplo, se nós formos como discipuladores, um forte exemplo para os nossos discípulos, eles serão motivados. Quando eles olharem para nós, eles serão motivados. Eu quero dizer algo para vocês. Quando eu olho para o pastor Eloy é um homem que motiva a minha fé. Quando eu olho para o pastor Cláudio, que ele é o nosso discipulador, mas não precisa nem ele falar, o exemplo dele fala conosco. O exemplo dele nos transforma e tem sido uma bênção na nossa vida. Então o exemplo, quando é um exemplo forte, que você olha seu discipulador ali animado, apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, que tem intimidade com Deus, esse exemplo, queridos, vai falar mais alto que todas as palavras que você quiser falar. Então seja exemplo forte, seja esse exemplo forte na vida do seu discípulo. Muitas áreas do discípulo tem para mudar, nós todos temos, né, para ser aperfeiçoado, corrigir, para mudar. Mas quando nós temos esse exemplo forte do nosso lado, nós temos motivação para continuar, para não desistir e para nos sermos transformados. Como eu já falei, queridos, nós somos apenas auxiliares do Espírito Santo nesse processo. Nós mesmos não transformamos ninguém. É o Espírito Santo que faz. E a nossa parte é ser um bom modelo. Diga, ser um bom modelo, que inspira nossos discípulos a desejarem essa transformação. Amém? Glória a Deus. O ponto 5, todo crente deveria ser um discipulador. Um verdadeiro discípulo faz discípulos, queridos. Ser um discípulo de Jesus implica em fazer outros discípulos. A expectativa bíblica, a expectativa de Deus, né, de Jesus, para todo seguidor dele, é que todos cresçam, amadureçam e se tornem o que? Um discipulador. E cumpra a ordem que Jesus deu, e de fazer discípulos. É isso que os céus esperam de nós, é isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Só passando rapidamente aqui, o discipulado de novos convertidos, né? O irmão Giliard já falou ali, né? Compre o livrinho, o acompanhamento inicial, apresentei lá o seu novo discípulo, cuide dele, marque a reunião, motive ele a estar lá, incentive ele a estar na reunião quando você marcar, estude o livrinho, compartilhe com ele e ensine. Foi para isso que Jesus nos chamou, ensinar, ensine, compre lá, né, com o irmão Edson, um livrinho, dê de presente, invista nele, querido. E quando você começar a discipular, já comece, né, ali no seu life group, ajudando, pastoreando aqueles que estão ali. Amém?
Glória a Deus, né? Nós encerramos dentro do tempo. É um privilégio, queridos. Você e eu, nós fizemos parte. Fomos chamados por Deus para fazermos parte desse grande exército de discipuladores, amém? Você faz parte deste grande exército de discipuladores, e isso é um privilégio, amém? Glória a Deus, obrigada.